Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Meu nome é Renato, sou trabalhadora de SEAC. E antes de fazermos a preleção dessa noite, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Primeiramente, a casa disponibiliza alguns cursos, né? Então nós temos, e todas essas informações dos dias e horários, eles se encontram nas nossas redes sociais e aqui também no nosso mural, né? Facebook, Instagram. Então nós temos primeiro um curso básico de Espiritismo, né? Que o curso básico, como o próprio nome já diz, é um curso que ele é iniciático, para quem tem... Para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com os termos da doutrina espírita, como reencarnação, perispírito, né? Kardec criou a doutrina espírita. Então, esse curso básico realmente ele é indicado para aquelas pessoas que não têm ainda o conhecimento da doutrina espírita. O outro curso que nós temos aí, que é um curso um pouco mais avançado, chama-se Escola de Aprendizes do Evangelho. A Escola de Aprendizes do Evangelho é um curso que é um curso bem profundo, né? Que vamos estudar aí todas as nuances do espiritismo, a parte doutrinária, a parte filosófica, a parte religiosa, né? Então, vamos estudar aí a vida de Jesus. Então, é um curso que é bem... Ele não só é um curso, é uma coisa que ele é um curso que a gente fala e alguém, né? Uma pessoa expõe, outra pessoa ouve, mas não, é um curso participativo, com interação. Então, vale a pena, para quem não conhece, fica o convite para vocês, tanto de Escola de Aprendizes do Evangelho, quanto o curso básico. Não necessariamente precisa ter feito o curso básico para fazer a Escola de Aprendizes do Evangelho. Se de repente você quiser ingressar, porque o curso básico já está no final, você quer começar desde o início, né? Então, pode começar a Escola de Aprendizes do Evangelho. A gente também tem um trabalho de evangelização infantil que a gente faz aqui aos sábados, né, que é um trabalho que é feito nos moldes aí, como a gente vai fazer agora, de assistência espiritual, só que voltado para criança, com uma linguagem mais lúdica, todo sábado, aqui às 9 horas da manhã. E juntamente com esse trabalho temos também a Escola de Pais, que busca esclarecer aos pais algumas dúvidas com relação à primeira infância e o espiritismo. E por último nós temos também o nosso curso de pré-mocidade, que ele é virtual, também se dirige aí às crianças, né, até 14 anos, e que tem também curiosidade, enfim, conhecer a nossa doutrina espírita. Tá? Então, todos os dias e horários vocês seguem nas nossas redes sociais, tá? E também aqui no nosso mural. E também tem um trabalho de vibração virtual que eu faço no Instagram, quinta-feira às 20 horas, que é um trabalho dessa caixinha de vibrações virtual. A gente abre uma caixa de vibração virtual no Instagram, quarta-feira a partir das 20 horas. Então, de repente, se você não consegue vir durante a semana aqui no SEAC, por alguma razão, e queira colocar o nome numa caixa de vibrações, essa caixa de vibrações tem essa possibilidade, quarta-feira, às 20 horas, na nossa página do Instagram, só no Instagram que a gente faz esse trabalho, e que fica aberto até às 19h59 de quinta, quando então eu entro ao vivo às 20 horas de quinta-feira, para a gente fazer todos juntos aí esse trabalho muito rápido de vibrações aí que o mundo está precisando tanto, tá? Então, vamos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos nos harmonizando com a espiritualidade do presente. Vamos saudando nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e vamos pedindo à Mãezinha para que nos envolva com seu manto azul de luz, para que recaia sobre nós vibrações de doçura, amabilidade e ternura. E nesta sintonia vamos chegando até o Mestre Jesus. Mestre querido, que quando aqui esteve conosco, nos deixou todo o ensinamento exemplificado da lei do amor. Agradecemos, querido Mestre, a tua presença aqui conosco e pedimos humildemente que nos leve até Deus Criador.
E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos juntos aqui, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. O tema aqui sugerido pela espiritualidade é um tema um pouco espinhento, né? Maledicência, prejuízo moral e espiritual. Evitar comentários negativos. E esse tema ele se encontra em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulos 10, itens 11 a 13 e capítulos 11, itens 1 a 6. E no Livro dos Espíritos, pergunta 873. E sempre quando cai esse tema, eu gosto de começar lembrando Jesus, né? Jesus, uma vez questionado, ele estava na casa de um fariseu e ele estava comendo carne de porco, né? E aí questionaram ele, como é que ele estava comendo aquela carne impura, né? Ao que Jesus então responde, que impuro não é o que entra da boca, mas sim o que sai dela. Né? Essa profundidade, é óbvio que Jesus não estava falando apenas da parte alimentar, né? Jesus estava falando de uma profundidade muito maior, que ele queria dizer que impuro é o que sai da boca, né? Ele estava querendo dizer que aquilo que sai da boca, né, as palavras, enfim, eram as grandes causadoras dos nossos prejuízos, moral e espiritual. Né? Então, e é tão importante porque a gente está falando em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10, né, o tema do capítulo 10 é Bem-aventurados os misericordiosos. E esses itens 1 a 6 é o seguinte: não julgueis para não seres julgados. E o outro capítulo é amar ao próximo como a si mesmo. E os itens é o mandamento maior, fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Então a gente está falando de 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver com julgamento. Então maledicência tem a ver com julgamento, né? Não julgueis para não ser julgados, e tem a ver com falta de amor ao próximo. Isso é importante por quê? Porque as palavras, ela tem um alcance, espiritualmente falando, energeticamente falando, inimaginável. Né? As palavras, eu sempre brinco, né? Principalmente com crianças, assim, que a gente fala que tem um espelho, tudo que você fala, olha um espelho na sua frente. Por quê? A energia que você coloca naquela palavra, né? Aquele sentimento que você coloca naquilo que você está falando, ele vai bater no espelho e ele volta para você. Então, se temos palavras de raiva, de ira, né? Palavras, enfim, que não são elevadas, ela vai bater no espelho e vai voltar para nós, essa energia que nós proferimos nessa palavra. Né? Então, isso é muito importante. Tão importante que tem um provérbio chinês que ele fala o seguinte: são 3 coisas que não voltam atrás. Né? A flecha depois de atirada, o tempo depois de perdido e a palavra depois de falada. Porque depois que a gente fala, já foi. Né? Pode ter a desculpa, pode ter o perdão, mas já falou, alguém já pode ter se magoado. Né? Enfim, muitas vezes não tem retorno aquele sentimento daquela pessoa por nós, dependendo da palavra que nós falamos. Né? E aí, para falar em prejuízo moral e espiritual, eu falei que a gente tem uma coisa que chama Escola de Aprendiz do Evangelho. Na Escola de Aprendiz do Evangelho, a gente aprende várias coisas. Uma dessas é que temos vícios e defeitos. Né? Tá? Muito rapidamente falando, vícios são aquilo que a gente adquire de forma externa, né? Como fumo, álcool, drogas, enfim. E os defeitos são aquilo que a gente traz das outras vidas na parte interna. Então, todos os defeitos, todos eles, né? A maledicência é o único que ela é um vício e ela é um defeito. Todo o resto, né?
raiva, inveja, fumo, eles têm uma categoria, ou é vício ou é defeito. A maledicência é a única que está nos dois. E por que ela é a única que ela está nos dois, né? Primeiro porque ela pode virar um hábito, né? Eu tenho o hábito de criticar tudo e todos. Se acontece alguma coisa, eu já critico. Isso é um hábito, né? E é difícil tirar esse hábito da pessoa, né? Acontece alguma coisa, pá, eu já critico. Mas é o governo, enfim, né? É tudo, né? E eu já critico, eu não consigo ter uma palavra positiva, né? Do que as pessoas fazem, tá bom, né? Mas podia melhorar, né? Tipo, quando você tirou na prova, a criança fala, 8. Poxa, mas por que não tirou 10, né? Faltou tão pouquinho assim pro 10, né? Então, são pessoas que já têm isso arraigado. E também é um defeito, por quê? Porque muitas vezes a gente traz a maledicência de outras vidas, né? Então, a gente teve estamos expurgando esse defeito de dentro de nós, conforme as várias reencarnações, né? Isso aí, outra coisa para a gente falar de prejuízo moral e espiritual é o seguinte, a gente se afina, né? A gente tem espíritos afins. Então, dependendo do que eu falo, eu atraio aqueles espíritos, né? Espíritos ignorantes ou espíritos elevados, dependendo da minha vibração de pensamento, de sentimento e das palavras, né? E me recordo uma vez uma passagem do Chico falando que ele caiu no chão e assim que ele caiu, já veio a irmã e fala, agradece. Aí ele não discute e agradece, né? Então um baita de um tombo. Aí o Chico, obrigada, muito obrigada. Isso, Chico, vai, agora continua o que você tem que fazer. Mas o Chico ficou com aquilo na cabeça, né? E aí, à noite, depois da sessão dele, ele pergunta pra minha irmã, por que eu tinha que agradecer? Eu caí, me machuquei, você fala pra mim agradecer? Chico, se você tivesse falado o que você queria falar, xingado do jeito que você queria fazer, você estava abrindo guarda para muitos irmãos que estavam só esperando esse seu momento que você não estava vendo ao redor de você. Então, por isso que eu falei, agradece e segue em frente. Não fica perdendo tempo com esse tipo de coisa, né? E aí o Chico, mais uma vez, ele agradeceu ainda, agora sabendo, né, por que é que ele tinha que agradecer aquele tom. Por quê? Porque esse momento, quando a gente abre, né, esse momento que a gente reclama, que a gente fala mal, que a gente chama esses espíritos aí, e aí eles realmente, né, muitas vezes eles acabam nos intuindo de forma negativa. A gente acha que não, né, mas eles nos intuem. É óbvio que a gente tem livre-arbítrio, né, mas eles acabam intuindo para a gente fazer aquilo lá. E isso, hoje em dia, é muito importante, porque a gente está vivendo num contexto de redes sociais, né? Então, eu recebo um negócio aqui, eu já me inflamo aqui e passo ali. Recebo aqui, me inflamo aqui e passo ali, né? E é isso que está, né? Eu falo o Fla-Flu, eu torço pro A, eu torço tudo na vida, hoje é 2, né? Não tem mais o meio termo, é A ou é B, eu torço pro A ou eu torço pro B, né? Eu recebo um negócio do A, passo do A, esse aqui é contra o B, passo e vou repassando, né? E tudo isso... Kardec era educador, né? Para quem não sabe, a primeira profissão de Kardec, né? Enfim, que nem se chama Kardec, ele utilizou o nome de outras reencarnações, justamente para diferenciar, né, a fase dele de educador, que era Hipólito Rivail, da fase que ele realmente se dedicou ao espiritismo. Então ele queria realmente, porque ele tinha livros publicados na área de educação antes, né? Então, quando ele resolve, então, adentrar e conhecer, né, o espiritismo, ele então utiliza-se de outro nome dele, de uma reencarnação druida, Allan Kardec, justamente para diferenciar quem ele era, até então educador, e quem ele estava se tornando, que é o grande propagador da doutrina, né? E aí, Kardec, por ser educador, né, ele sempre questionou muito. Quem já leu o livro dele, quem já assistiu o filme dele, percebe que ele não acreditava naquelas mesas giravam e falava, isso aí pode ser um fenômeno da física que a gente não conhece, tem tantos fenômenos, eletricidade, né, e a gente vai ver tanta coisa ainda, enfim, né. Mas eu conto isso por quê? Porque Kardec deixou uma frase pra gente, né? Espíritas instruí-vos, né? E o que tem a ver isso que você está falando, Renato? Tem tudo a ver. Porque a gente acha que hoje a gente né? A gente percebe que somos hoje, né? Principalmente eu vejo nesse contexto de redes sociais, somos acusadores e juízes ao mesmo tempo. Todo mundo sabe tudo, né? Pegar só um exemplo do que está acontecendo hoje. A guerra aqui, né? Mas eu sei, porque a guerra aqui, mas ninguém... Né? Assim, estudar a fundo o que acontece, não, né? Toma o partido A, mas coitado, esse partido A, mas foi feito com o partido B, né? E é muito mais profundo do que a gente imagina. Os filósofos, antigamente, eles estudavam muito, e debatiam muito, e muitas vezes não tinha consenso, mas eles tinham uma coisa entre eles que era respeito,
pela opinião do outro, né? Descartes, que respeitava a ideia talvez de Hegel, que também respeitava Santo Agostinho, que tinha uma verve mais católica, né? E todos eles tinham uma coisa, eles podiam não se entenderem, mas eles se respeitavam. Respeitavam o trabalho que tinha sido feito, né? Respeitavam o trabalho, Marx, enfim, vários deles. E todos eles estudavam muito para falar alguma coisa, né? Todos eles se debruçavam em muitos livros, coisa que a gente não faz mais hoje em dia, só que nós achamos que todos, né? Todos somos senhores, conhecedores profundos de tudo que está acontecendo no nosso contexto. Quando deveríamos ter humildade, né, de se questionar. Uma vez eu vi uma frase que é muito interessante, que ela falava assim: seja curioso, não julgador. Né? Por quê? Porque quem tem curiosidade pergunta por quê, né? Mas por quê? Mas por que está acontecendo? Mas qual é? E aí tem várias perguntas. Ao contrário de quem julga, já é o senhor da razão. É isso e acabou. Né? Já deu a palavra final. Então, assim, muitas vezes a curiosidade que a gente tem, as crianças são curiosas, mas por que isso? E as pessoas muitas vezes não têm, né? Eu acho fantástico quando eles perguntam. E aí a gente muitas vezes meus filhos principalmente, me fazem refletir de várias coisas, mas por quê? Realmente é por quê, né? Não sei também, vamos procurar junto, vamos ver o que a gente, né? Por quê? Porque o porquê enriquece. Agora o ponto final, a interrogação enriquece, agora o ponto final, realmente, ele não enriquece, porque ele é o ponto final, né? Ele é o senhor da razão. E na verdade vivemos num mundo que não se pode ter razão de absolutamente nada, porque o que hoje acontece aqui, daqui 5 minutos já mudou completamente. Mas o que isso tem a ver com maledicência? Tem a ver, tudo a ver com maledicência, que é a maledicência de hoje, não é a maledicência de falar mal, né? Isso também. E aí como é que a gente termina falando, né? Como a gente luta contra a maledicência. Uma das formas de lutar contra a maledicência é o autoaprimoramento. Mas o que é o autoaprimoramento? É diferente do autoconhecimento. Porque o autoaprimoramento, ele pressupõe que você, de alguma forma, você já se autoconhece, né? Você já está lá um passinho atrás. Se eu não me conheço, então eu tenho que sair do zero. Primeiro tenho que me conhecer, né? Faço de novo convite, Escola de Aprendiz do Evangelho. Quem eu sou, né? O que eu gosto, quais são os padrões da minha vida que me influenciaram, eu gosto disso ou eu realmente sigo um padrão, né? Que me foi colocado lá na infância, né? Enfim, né? Então, o que é isso? Então, o autoaprimoramento, ele é acima do autoconhecimento. E aí ele faz o quê? Ele começa a fazer com que a gente reconheça que eu sou uma pessoa maledicente, né? E o que eu faço com isso? Vou começar a trabalhar para evitar os diversos contextos da maledicência. Né? Então, e como é que eu faço isso? Praticando boas ações, né? Temos boas leituras. O mesmo Instagram que tem um monte de coisa que não vale a pena, tem várias pessoas que valem a pena, né? Tipo Divaldo Franco, tipo a Monja Coen, tipo o Rabino Newton Bonder, né? São todos eles, né? Que diversas religiões, né? Até a própria página do Vaticano, que vai trazer conforto espiritual. Você lê ali uma página de conforto espiritual, traz uma paz, né? E esse tipo de coisa acaba fazendo a nossa aura, né, aqui, a nossa energia, também aflorar. Jesus falava, né, falava para os apóstolos, depois que ele foi, se a gente pegar lá o ato dos apóstolos, eu termino com isso, Jesus falava, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele falava para os apóstolos. Eles falavam, a gente não consegue curar, todo mundo acuado, ele tinha sido crucificado, e Jesus fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, onde tem luz não tem trevas, né? Cada um de nós sejamos um pontinho de luz aí nesse mundo de trevas que está ao nosso redor. Isso assim, a gente consegue. Como? Né? Com exercício diário. Né? Santo Agostinho repassava, cada um vai achar o seu método. Santo Agostinho repassava o dia dele inteiro para ver o que ele tinha feito de mal durante o dia e pedir perdão a Deus para ele não fazer mais aquilo que talvez ele tivesse feito no dia seguinte, né? Que tivesse feito já para o próximo dia. Então, sermos complacentes, né? Com os nossos defeitos. Somos seres humanos, temos defeitos, temos erros, vamos pegar esses defeitos, esses erros, transformar numa coisa boa, né? Uma mola propulsora da atividade aí para o bem, né? Tantas pessoas que estão precisando, uma palavra de conforto, tudo isso aí está ao nosso alcance. Então, fica o convite a vocês aí, a maledicência realmente ela é uma coisa que contamina, né? E cabe a nós, né, cortarmos esse vínculo, essa raiz dessa maledicência e propagarmos aí
tanta coisa de boa nova, enfim, tantas palavras encorajadoras, que as pessoas precisam também de palavras de coragem, de fé, de perseverança, vai dar certo, consegue, né? As pessoas precisam, todo mundo gosta de escutar isso, né? Não só nós, como também as pessoas ao nosso redor. E aí também leituras edificantes, quem quiser, a gente tem não só da doutrina espírita, mas, enfim, diversas religiões, a gente tem muita coisa do budismo, muita coisa, né, do judaísmo, muita coisa, enfim, né, também aí do catolicismo, que está aí à nossa disposição, para que a gente possa aí ter uma leitura edificante, começar então a nos sintonizar aí com o nosso anjo de guarda e com bons espíritos que estão ao nosso lado. E vamos então novamente nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. E vamos retirando o que temos de melhor de dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra. Por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando pela difusão do Evangelho de Jesus, pela prática do seu Evangelho no nosso dia a dia, por esta casa espírita que nos acolhe e nos dá a oportunidade de desenvolvimento moral e espiritual, pela equipe do plano espiritual que nos acompanha em todos os trabalhos. Vamos vibrando pelo nosso lar, imaginando Jesus adentrando a porta da frente da nossa casa, iluminando o nosso lar com vibrações de paz, de amor, de alegria, de fraternidade e de harmonia. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que o raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui novamente na próxima semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço a todos a presença essa noite, espero revê-los em breve. Desejo a todos uma semana de muita paz, muita luz, muita alegria e muita energia positiva para vocês.